Se você já ficou perdido sem saber a hora certa de comprar Bitcoin, você não está sozinho. Você deve se perguntar, caramba, eu tô querendo comprar agora. Será que ele vai cair um pouquinho mais? Ou se a partir daqui ele vai subir? Você olha essas pessoas que postam seus investimentos na internet e pensa, caramba, como é que elas tiveram um sucesso tão grande nesse mercado? Como é que elas compraram na hora certa? A verdade é que não existe uma hora certa, mas sim uma confluência de indicadores que te fazem sair de um investidor iniciante para um investidor profissional. Então, se você tem uma dúvida com relação à hora certa de comprar o Bitcoin, fica comigo até o final que hoje eu vou te ensinar. Antes de mais nada, o preço do Bitcoin é influenciado por diversos fatores, como oferta e demanda, adoção institucional, ciclos de mercado, como bull market, um período de alta, um bear market, período de queda, e oferta e demanda, claro. Então, um exemplo que faz o Bitcoin subir. Recentemente, lá nos Estados Unidos foi criada uma reserva estratégica de Bitcoin. Foi aprovada, na verdade, uma lei que permitia criar uma reserva estratégica de Bitcoin, Solana, XRP e Cardano. O que aconteceu com o preço dessas moedas? Disparou. Quer outro exemplo? Quando há um grande movimento de compra do Bitcoin, ou seja, quando grandes bancos, grandes investidores vão lá e compram uma grande parcela de Bitcoin, o que acontece? O preço dele vai lá e sobe. No vídeo passado eu dei até um exemplo do álcool em gel na época da pandemia, né? Quem não lembra? Todo mundo começou a procurar pelo álcool em gel e o preço do álcool em gel foi e disparou. Então, com o mercado de criptomoedas não é diferente. Quando há um rumor de guerra, por exemplo, Rússia e Ucrânia, os investidores começam a ficar com mais medo e tendem a vender seus ativos, realizar os lucros. Então, ligando com oferta e demanda, o ativo começa a ficar mais abundante no mercado e o preço dele cai. Vamos lá, galera. Primeiro indicador: índice de medo e ganância. Esse daqui é um dos indicadores mais importantes que existe no mercado para te guiar sobre onde há a maior probabilidade do Bitcoin subir. Então, basicamente, o que ele faz? Ele mede o sentimento do mercado em determinado momento. Ou seja, quanto mais vermelho, ou seja, quanto mais próximo do zero o mercado está, isso significa que o mercado está em pânico, maior o medo dos investidores. E quanto mais verde, isso significa o contrário, maior a ganância, maior o otimismo dos investidores. Então, como isso pode ajudar a gente? Basicamente, quanto menor estiver esse indicador aqui, ou seja, quanto mais vermelho ele estiver, isso significa que o Bitcoin tende a gerar mais oportunidades de compra, entendeu? E quanto mais verde, isso pode sinalizar que a gente já deva fazer uma venda, realizar um lucro, entendeu? Tem uma frase muito emblemática do Warren Buffett que retrata exatamente isso daqui: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Porque quando o mercado ele tá bem calminho, sabe, só subindo, aí você já tem que desconfiar, porque isso pode significar que uma grande queda está por vir pela frente. Vamos lá, segundo indicador: suportes e resistências. O que são suportes? São áreas onde o preço tem maior probabilidade de subir, e as resistências são áreas onde o preço tem maior probabilidade de cair. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que o preço ele vem subindo tem um tempo. Aí ele começa a perder um pouquinho de força, aí criou um topo aqui, bateu nesse topo de novo, caiu. Depois bateu de novo, sentiu mais ainda, bateu de novo e aí caiu de vez. Galera, o que isso significa? Que são áreas onde os investidores eles reconheceram que ali é uma boa área de realização dos seus lucros. Ou seja, se o cara comprou nesse momento aqui, ele quando vê aqui, ele pode até achar, pô, vai até subir. Aí o preço foi, caiu, bateu aqui de novo, ele já começa a olhar, ih, cara, o preço bateu aqui de novo e caiu. Já não está conseguindo ultrapassar essa zona aqui. Eu vou vender. Aí o que acontece? O preço vai lá e cai mais forte. Quando bate aqui de novo, aí a maioria do mercado já foi lá e percebeu, cara, se eu não vender aqui, eu vou me lascar. E o que acontece? O mercado vai, as pessoas vão lá, vendem os seus ativos. E lembra da oferta e demanda que eu falei? Quando ele está muito abundante, ele cai, e quando ele está escasso, ele sobe. O que acontece? As pessoas vendem seus ativos, os ativos ficam abundantes no mercado e o preço vai lá e faz o quê? Cai. E o mesmo serve para suportes. Se o preço ele vem de uma queda bem grande, vai lá, sobe um pouquinho, bateu nessa zona de novo, subiu, bateu,
Bateu de novo, isso daqui já significa o quê? Pô, é uma zona onde o preço está segurando. Isso daqui deve ser uma zona muito boa de compra. Então o que os investidores vão lá e fazem? Compram o ativo aqui e o preço vai lá e sobe. Então, galera, trazendo aqui um exemplo prático do que aconteceu, do que tem acontecido com o Bitcoin, na verdade, tá aqui, ó. O preço foi lá, fez isso daqui. Subiu, caiu um pouquinho, renovou a máxima, beleza. Segurou aqui de novo. Subiu mais um pouquinho, bateu aqui de novo. Subiu, bateu de novo e fez o quê? Deu uma segunda chance para quem não vendeu aqui. Então, galera, olha só. Quanto mais vezes o preço ele bate num suporte, mais qualidade esse suporte tende a ter. Então, o que aconteceu aqui? O preço criou um suporte, né, renovando essa máxima, bateu aqui, subiu, segurou nessa zona aqui. O que os investidores entenderam? Cara, isso aqui é uma zona boa para comprar mais Bitcoin. O que o preço fez? Subiu. E o mesmo serve para resistência, galera. A galera que vendeu aqui, vendeu na máxima histórica até então. O preço foi lá e fez o quê? Despencou. Quando o preço ele despenca com muita força, depois de ter feito um topo aqui, isso significa que aquele topo tem muita qualidade. Então, se o preço porventura voltar àquela zona, aquela tende a ser uma zona ótima de realização de lucro. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O preço fez aqui esse topo, caiu muito forte. Quando voltou aqui, o que aconteceu? Olha só. O Bitcoin foi e caiu, ó, 77%. Então, galera, outro exemplo aqui. Esse daqui já é mais recente. Ó, lá em 8 de abril de 2024, o Bitcoin começou a ficar o quê? Lateralizado. Batia aqui, caía, batia aqui, caía. Ficava assim nessa daqui toda hora. O que isso daqui significou? Essa daqui se tornou uma boa zona de realização de lucros. Ou seja, o Bitcoin já estava 75 mil, cara. No início do ciclo, o Bitcoin estava aqui, ó, nos 15 mil. Quem comprou aqui, realizar aqui, já teve uma alta exponencial, cara. A pessoa que realizou aqui já estava satisfeita. Então, a galera começou a perceber o quê? O preço está criando uma resistência aqui, cara. Ele não consegue passar dessa zona. Essa zona aqui é uma zona onde o preço do Bitcoin resiste e cai. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vender. E foi o que aconteceu. Assim, é óbvio que o preço uma hora teria que passar essa resistência. Se a pessoa vendesse aqui, nesse momento aqui, poderia não ser uma boa, porque, pô, o preço já deu várias oportunidades para a pessoa realizar. Aí ela vai lá e realiza na 1, 2, 3, 4, 5, na sexta oportunidade, não seria uma boa. Mas, de qualquer forma, se a pessoa comprou aqui, ela já teve um lucro muito bom. Vamos lá. Depois que o preço subiu, o que ele fez? Um novo topo. Caiu um pouquinho mais, bateu aqui de novo. Cara, essa zona de resistência já tem um pouquinho mais de qualidade. O que o preço foi lá e fez? Caiu. E galera, assim, pode ser que o preço vá lá e volte aqui de novo e caia de novo, ou então ele passe dessa zona e nunca mais volte. Mas, cara, essa zona aqui, ainda mais que sendo recente, é uma zona muito boa de resistência, porque a probabilidade do preço cair aqui e voltar é muito grande. E o mesmo serve para cá. Uma coisa que eu não expliquei para vocês é que toda resistência, quando ela é rompida, ela vira um suporte. Então, se o preço voltar nessa zona aqui de novo, onde está verde, existe uma grande chance dele respeitar e subir mais um pouquinho e ser uma boa zona de compra. Deu para entender? Vamos lá, terceiro indicador, RSI, Índice de Força Relativa. Galera, basicamente, o RSI ele nos dá em que momento que o Bitcoin está sobrecomprado ou em que momento ele está sobrevendido. Então, ó, quando ele passa acima dessa zona aqui, ou seja, do valor 70 do RSI, isso significa o quê? Que o Bitcoin ele está sobrecomprado. São zonas onde geralmente o Bitcoin tende a cair. Por quê? O preço já está muito esticado, sabe? Já não está mais tão saudável. E quando está sobrevendido, são zonas onde o preço geralmente tende a subir. Então, é exatamente o que acontece aqui, ó.
o preço está abaixo de 30, né, que eu esqueci de mencionar, que é o valor limite da sobrevenda. Se ele passou disso daqui, ele está sobrevendido, ou seja, é uma zona onde o preço tende a subir. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Eu até circulei aqui para facilitar o nosso entendimento. Galera, aqui ó, no dia 21 de maio de 2021, 20 de maio. Galera, o BTC ele entrou em sobrevenda no tempo gráfico diário. E o que o preço foi lá e fez? Ele pode não ter dado uma resposta naquele exato momento. Mas o que aconteceu? Após ele ficar sobrevendido, ele tocou na mesma zona, no suporte que eu te falei, e subiu. Isso desenvolvendo uma alta ó, de 123%. Que é uma coisa mais maravilhosa que essa, um ativo que você investiu subindo 123%, você investiu 20 mil reais e voltou mais 20 mil reais para você. Então, galera, só que uma atenção, nada é 100% no mercado. Então, nem tudo vai funcionar 100% das vezes. E o exemplo está aqui, ó. Eu até circulei de vermelho para a gente poder dar uma atenção maior. O preço foi lá e ficou sobrevendido perto dessa zona aqui. O que foi lá e aconteceu? Subiu? Não, o preço foi lá e caiu. Como eu disse, nada é 100% no mercado. E para você se privar disso, para você se proteger disso, o que eu aconselho para você? Usa o tempo gráfico maior. Ali eu estava usando o tempo gráfico diário. Quando você olha que o Bitcoin ficou em sobrevenda no tempo gráfico semanal, olha o tamanho da alta que o Bitcoin desenvolveu. 490%. Olha quanta coisa. O Bitcoin só ficou sobrevendido no tempo gráfico semanal uma vez só na sua história. Então, a galera que percebeu isso e falou assim, cara, eu vou comprar porque isso nunca aconteceu antes. Isso pode ser um ótimo momento de compra. A galera que comprou nesse momento aqui, por mais que ele tenha caído um pouquinho mais, mas poxa, o que foi essa quedinha aqui diante dessa alta? Você nunca vai acertar o momento certo do seu investimento, mas você pode acertar uma zona maneira para você comprar. Isso sim, ou seja, o tempo gráfico maior ele tende a ser mais confiável do que o menor. E um exemplo é nisso aqui. Aqui, quando eu botei no tempo gráfico diário, o preço foi lá, respeitou e fez aquela alta de 123%. Pô, beleza, funcionou. Aí quando eu fui lá, mapeei isso aqui para você. Pô, ficou em sobrevenda de novo. O preço foi lá e não subiu tanto. Pelo contrário, renovou o fundo. Então, para você se proteger disso, você faz uma gestão de risco. Ou seja, você nunca vai encher a mão. Se você tem 100 mil reais na sua conta, você nunca vai botar os 100 mil e pegar um empréstimo ainda para poder botar. Você vai botar uma parte muito menor que isso para investir. Porque, galera, como eu disse, nada no mercado é 100%. Aí, pô, beleza, eu quero botar um dinheiro maior, cara. Como é que eu faço para poder ter uma confiança maior? Simplesmente vai lá e mapeia tudo aquilo que você fez no tempo gráfico menor, você vai fazer no tempo gráfico maior, porque a chance de você ter um acerto é muito maior, entendeu? Vamos lá, galera, último indicador do nosso vídeo, múltiplo de Mayer. O que o múltiplo de Mayer ele faz? Ele pega o preço atual do Bitcoin e compara com a sua média móvel de 200 dias. Então, como é que ele vai fazer? O preço atual do Bitcoin é de 81 mil dólares. Ele vai pegar o preço atual e vai fazer uma comparação com a média móvel de 200 dias. Então, como é que a gente pode saber qual é o momento certo de comprar e qual é o momento certo de vender? Como eu disse anteriormente, a gente nunca vai saber o momento exato, mas a gente pode trabalhar com as probabilidades. Então, o múltiplo de Mayer nos diz que quando ele está abaixo de 1, a probabilidade da gente poder comprar Bitcoin e ter um bom resultado é muito maior do que se estiver acima dele. Ou seja, quanto mais longe para baixo do 1 ele estiver, melhor é o momento de comprar Bitcoin. E quanto mesmo serve o contrário. Quanto mais longe do 1 ele estiver para cima, né, mais arriscado tende a ficar o nosso investimento. Deu para entender? Então, galera, foram esses os indicadores que eu queria mostrar para vocês. Mas uma coisa só antes de terminar esse vídeo, que é a parte mais importante de todas. Quando a gente está falando de investimento, a gente tem que ser profissional, certo? Então, a gente nunca vai utilizar de um indicador isoladamente.
porque a nossa chance de acertar seria muito menor se a gente usasse uma confluência com vários indicadores. Então, vamos supor que o Bitcoin foi lá e criou uma resistência muito boa, sabe? O preço vai lá, bate, cai. Aí você pensa assim, pô, ali pode ser uma zona boa para eu vender. Mas deixa eu dar uma olhadinha ali no índice de medo e ganância. Se você foi lá, olhou e viu que o índice de medo e ganância está saudável, você pode segurar um pouquinho mais. É óbvio que o preço pode cair, não voltar mais para lá, mas quando você olha e há uma divergência entre esses dois índices, você começa a pensar duas vezes, né? Se você deve vender ou não. E o mesmo serve para compras. Se o BTC foi lá, criou uma zona de suporte muito maneira, que, pô, caraca, uma zona de suporte linda, o preço vai lá, bate e sobe. Você pode muito bem querer comprar e pensar, caramba, pô, beleza. Mas deixa eu olhar aqui como é que tá o RSI do Bitcoin. E você vai lá e olha, caramba, pô, tá sobrevendido. No tempo gráfico semanal ainda. Cara, eu posso comprar. Galera, você tem sempre que usar uma combinação de indicadores. É óbvio que eles podem funcionar isoladamente, mas a probabilidade maior de você ter sucesso é usando uma combinação deles. Deu para entender? Então, galera, muito obrigado por ter me acompanhado aqui até o final. Já se inscreve nesse canal, porque é um projeto que eu tô começando e eu não pretendo parar. E já deixa seu like se você gostou desse vídeo. Não esquece também de comentar aqui embaixo o que você achou dele e também me passar um feedback no que eu posso melhorar, tópicos que eu posso trazer que seriam interessantes. Valeu, tamo junto!